Episódio número 3 no ar do nosso podcast Câmara de Vencedores. Como eu já tenho falado para vocês, esse é um projeto que surge, para trazer aqui as pessoas empoderadas, sejam homens, sejam mulheres, para trazer os vencedores, aqueles que travaram batalhas na vida, que venceram, que superaram e que têm uma palavra, uma mensagem e que têm, sobretudo, algo para mostrar que é possível que a gente também, trilhando esses mesmos caminhos, essas mesmas estradas, a gente obtenha sucesso na vida. E mais do que sucesso, que a gente seja feliz, que a gente seja uma bênção, que a gente seja motivação para os outros. Hoje, presente com a gente, aqui nesta bancada, doutora Irenilde Barata. Doutora Irenilde, para mim, muito particularmente, é um privilégio trazê-la aqui. Ela é uma personalidade de Parauapebas, 40 anos, minha gente. Vai vendo, 40 anos nesta cidade. Esta cidade aqui tem que tomar bênção para a doutora Irenilde Barata, porque ela chegou antes aqui, quando nem era cidade. Doutora, prazer recebê-la. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Por que eu gostaria? Porque o seu currículo é vasto. Eu peguei aqui que a senhora, por exemplo, é professora, advogada, socióloga, pedagoga. O que mais, doutora? Tem uma série de conquistas pela frente, de pós-graduações, que eu gostaria que a senhora falasse. Seja bem-vinda, viu? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e parabenizá-los por essa iniciativa. É muito bom, você saber valorizar e reconhecer, porque o reconhecimento da nossa vida e o respeito, ele é fundamental, de saber de tudo que a gente fez em benefício da cidade. Como não poderia deixar de ser, primeiro vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Como você falou, são 40 anos de Parauapebas, né? Eu sou Irenilde Soares Barata, né? Às vezes eu esqueço do Soares da minha mãe, mas é conhecida como Irenilde Barata, né? Sou natural de Marabá, nasci em Marabá, cresci em Marabá e estudei até o meu curso magistério. Em seguida, fui para Belém, formei em Direito, formei em Sociologia e logo que houve a interiorização da UFPA, eu fiz Pedagogia em Marabá. Tenho pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal e habilitação escolar. E quando cheguei em Parauapebas, nós éramos município de Marabá. Né? Sim. Nesse período, eu vim coordenar a educação. Eu tinha acabado recém-formada, meu pai era político, fui vereador em Marabá e fui escolhida, selecionada para vir administrar a educação desse município. Iniciamos dia 1º de fevereiro, nós fizemos 40 anos. É uma vida, Uma vida de luta, de conquista e de realizações. E eu trabalhava em Belém, formei em Belém, era concursada da Universidade Federal do Pará, e meu pai me fez essa proposta. Uhum. Ele como se fosse um desafio na minha vida, Não me senti preparada, Mas uma coisa que eu sempre tive foi coragem, Coragem e decisão. Eu sempre fui decidida e quando eu digo vamos fazer, as coisas já estão acontecendo. Graças a Deus, as pessoas acreditam em mim. E eu vim para Parauapebas. Nós íamos trabalhar na escola que a Vale construiu, porque naquele período, todos nós sabemos que as regiões do sudeste do Pará, do sul e sudeste do Pará, elas surgem por um acaso. Por exemplo, meu pai contava que Marabá foi através da borracha, do caucho. Logo depois veio o diamante. Aqui, Parauapebas, foi a descoberta do minério de Carajás, do ouro da Serra Pelada, Então, as pessoas, nesse período, tinha acabado a obra lá de Tucuruí, e o pessoal
lá de Tucuruí, eles vieram buscar refúgio, né, empregos, e traziam as suas famílias para Parauapebas. E a Vale construiu o núcleo, né? Núcleo Cidade Nova. A história da cidade, propriamente dito, eu deixo ao critério do seu Valdir Flauzino, né? Ele foi dos primeiros, o seu Ceará da VS10, esse pessoal que quando eu cheguei já encontrei eles aqui. E aí nós iniciamos o nosso período letivo, né? Nós tínhamos em média 50, 60 alunos, porque nós íamos trabalhar de 1ª a 4ª série. Seria o ensino que hoje nós chamamos de ensino fundamental 1. Né? E naquela época era o 1º grau. Mas só que, para nossa surpresa, quando eu cheguei, nós encontramos uma turma, extensão do estado do Maranhão, que funcionava de 5ª a 8ª série. Eram justamente aquelas pessoas que vinham em busca de emprego. E numa terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E teve esse professor, né, com boa vontade, ele criou essas turmas, né? Era uma turma multisseriada. Olha isso. E então, o que eu fui a Belém, quando conversei com a secretária de Educação, na época, a professora Terezinha Gueiros, e ela disse: professora, esses alunos não poderão, de maneira alguma eles serão prejudicados, coloque eles na escola. E aí nós tivemos que criar as turmas de 5ª a 8ª série. Tinha muita dificuldade em mão de obra qualificada. Então, o que nós fazíamos? A gente caçava, né? Eu gosto de usar esse termo. Eu sou mesmo do Pará, sou de Marabá, sou do sudeste do Pará. A gente caçava professores para que eles viessem lecionar, para nos ajudar nesse trabalho da educação. Porque o nosso propósito não era de fechar as portas, né? Era de dar continuidade ao ensino, era de formar. Como eu costumo dizer, a nossa preocupação não era em colocar conteúdo na cabeça dos alunos, era em formar cidadãos. E aí nós começamos com o nome da escola, João Batista Figueiredo, que era o presidente da época. Sim. Né? E quando ele esteve aqui, em 86, ele pediu que transferisse essa homenagem ao pai dele, que tinha sido um grande constitucionalista da Constituição de 1924. Aí nós tivemos que mudar o nome da escola para General Euclides Figueiredo. Olha isso. Recebemos inúmeras críticas, comentários, por que colocar nome de general, já havia acabado o regime militar, mas nós preferimos homenagear uma pessoa que tinha feito algo de bom. Doutor, antes da gente continuar nesse tema, nesse assunto, que memória privilegiada, maravilhosa, isso é lindo, mas a senhora também, como se diria na linguagem dos pets, também tem pedigree. Nós estamos falando aqui de Euclides Figueiredo, pai do João Figueiredo, um dos presidentes mais notáveis, mas a senhora tem um Barata no nome aí, que é de uma linhagem de políticos nesse estado do Pará que é inesquecível, né? Com certeza, né? Meu pai era sobrinho neto dele, né? Do Magalhães Barata. O meu avô era João Ribeiro Cardoso de Magalhães Barata e ele era o Joaquim Ribeiro Cardoso de Magalhães Barata, né? Só que a minha avó, ela diminuiu, ela reduziu, minha avó paterna, né? Ela reduziu o nosso sobrenome. Bem, aí dando continuidade à escola, né? Aí nós começamos o ensino com os professores leigos, nós criamos uma turma do magistério. Essa turma, ela era extensão do Plínio Pinheiro, a escola de Marabá, porque nós éramos Marabá, nós dependíamos de Marabá e de Belém. Então, era uma dificuldade enorme, né? A estrada não era muito boa, não era muito legal, a gente tinha dificuldade na merenda escolar, entendeu? Então, a gente trabalhava muito com voluntários. E eu gosto sempre de lembrar, né,
Por exemplo, a Bel, ela foi uma voluntária, o Rainério, o meu primo Robson foi gerente do Bamerindos. Desculpem se eu esqueci o nome de alguém, né? E eu sempre gosto de homenagear e lembrar uma pessoa, uma grande empresária, que ela, na chuva, ela ia dar aula no Euclides Figueiredo, que era a professora Maria do Carmo Cremite, que é a dona do Hotel Igarapé. Olha isso. Ela ia com muita boa vontade. Então, nós sempre achamos pessoas que queriam nos ajudar, que colaboravam, que prestavam esse serviço, né, à comunidade. E, graças a Deus, as coisas deram certo, né? Tivemos alguns episódios tristes, tivemos alguns momentos, muitos momentos felizes, melhores ainda. Formamos essa turma de magistério. No ano seguinte, a Vale nos propôs que criássemos o curso de técnico em contabilidade e administração de empresa, né, a nível de ensino médio, justamente para que essa mão de obra qualificada fosse trabalhar na Vale. Então, eles cediam os funcionários, eles desciam à tarde e à noite para lecionar. E fizemos a aula inaugural no dia 1º de fevereiro de 1984, e no dia 6 de fevereiro do mesmo ano, os garimpeiros invadiram a nossa região. Que foi algo parecido com uma guerra, né? Uma guerra. Eles, insatisfeitos porque a Companhia Vale do Rio Doce havia ganho do governo federal o privilégio e o direito de explorar a Serra Pelada. Aí eles não se conformaram, vieram para essa região, destruíram vários locais, várias coisas. Foi uma invasão, Foi né? uma invasão. Eram quase 2.000 homens. Eles queriam subir nas Serras Carajás, mas eles não conseguiam. E eles queimaram a delegacia de polícia, a prefeitura, a portaria, o clube dos solteiros. Eles só não queimaram a escola e o hospital. Olha, vocês estão acompanhando aqui, viu? A história viva de Parauapebas sendo contada pela doutora Irenilde Barata. Episódio a episódio. Esse episódio da invasão dos garimpeiros, que parecia uma guerra, e eles queriam, inclusive, subir a serra para o núcleo, é algo que dá um filme. Com certeza. E então eu juntava os alunos e nós pedíamos para eles, né? Eles eram divididos em vários grupos, cada grupo tinha um coordenador. Aí a gente encontrava coragem. Eu acho que tudo vem de Deus mesmo. Sim, sim. E aí a gente tinha coragem e pedia para eles, olha, não queime, senão vocês vão destruir uma cidade que tem tudo para crescer. Um dia vocês vão ver Parauapebas no outro nível. Vocês vão se orgulhar de não terem queimado a escola e o hospital. E foram os 2 únicos que eles não queimaram. Olha isso. Hoje nós temos a escola, porque quando a Vale construiu aquele elefante branco, que muita gente não sabia nem usar, né? Ela não murou. Porque é como eu falei anteriormente, nós tínhamos a impressão que Parauapebas não fosse crescer dessa forma. Mas à medida que o tempo ia passando, nós tínhamos assim, a gente fazia matrículas de 20, 30, 50 alunos por noite. Era uma coisa impressionante. Pessoas vindo do Brasil todo, do mundo inteiro, porque eles iam em busca de trabalho. Então, com isso, logo após, quando eles deixaram a escola, quando a Vale abriu mão, né, da exploração do garimpo da Serra Pelada, nós fizemos uma campanha, criamos a Associação de Pais, Mestres e Alunos, e muramos o Euclides Figueiredo.
Aqueles 4.000 metros quadrados, eu tenho muito orgulho de dizer isso, 1.000 metros quadrados, 4.000 metros quadrados de construção do muro do Euclides Figueiredo foi feito pela comunidade, foi feito por nós. Não foi nenhum político, mão na massa. Tijolo Essas tijolo. mãos aqui criaram bastante calos. Eram nós, professores, nós, servidores da escola, a quem a gente agradece muito, nossos serventes, as merendeiras, que iam para o fogão fazer almoço, os alunos, os comerciantes nos ajudaram bastante. Nós tivemos muita gente que nos ajudou, né? E hoje nós temos aqui, a escola é murada. Todas as vezes que eu passo, eu bato assim no muro e digo, não vai cair, esse nunca vai cair, porque foi feito, abençoado por Deus. Então, a escola, ela transcorreu normal, né? E eu fiquei na direção de 84 a 91, porque o município foi emancipado em 88, né? 89 nós já tivemos o prefeito, né? E aí fomos lutar para que... primeiro tivemos a luta pela emancipação, sim, né? Sim. Uhum. E depois nós fomos lutar para que nós tivéssemos a nossa comarca. Nós ainda ficamos 3 anos dependendo de Curionópolis, porque o Tribunal de Justiça criou a primeira comarca de Curionópolis. Mas eu era a única, eu fui a primeira advogada mulher do município e eram 7 advogados homens. E nós não cruzamos os nossos braços. É por isso que a gente convidou a doutora Irenildes para estar aqui com a gente, porque nós estamos nesta série falando de mulheres de valor. E quando a gente fala de mulheres de valor, nós estamos falando aqui de pessoas, de mulheres principalmente, porque esta é a Semana da Mulher, que passaram por cima de dificuldades, de obstáculos. Literalmente, elas superaram aqui as montanhas, as serras, os morros. E a gente está falando aqui de uma história construída na marra, na mão, no punho, com vontade, com força, sem temor nenhum. E isso que nós estamos acompanhando aqui através da doutora Irenilde é algo realmente fabuloso, maravilhoso, dá um filme, precisa ser feito, né? E é por isso, doutora, quando eu lhe convidei para vir aqui, para a gente contar essas histórias que eu tenho certeza que as novas e recentes gerações não conhecem, não sabem como é que tudo isso aconteceu, né? Eu costumo dizer que Parauapebas, muita gente que talvez não fez nada, né? Se acham no direito de dizer que fizeram e talvez não tiveram feito o mínimo que nós fizemos, né? E só que ao mesmo tempo que você administrava a escola, ao mesmo tempo que você lecionava, porque além de diretora eu era professora também, eu lecionava, ia para as salas de aula, além de tudo isso, essa luta que nós tivemos, nós também trabalhávamos em defesa da mulher de Parauapebas. Naquela época havia muita violência, naquele tempo havia muito desrespeito, muita agressão. Bastante, porque quando a Vale construiu o núcleo lá de Carajás, lá ficava o pessoal do primeiro escalão, enquanto que o pessoal mais humilde, como eles chamavam, usou aquele termo aqui em Marabá nós usamos muito, né? O peão, né? Aquele que trabalhava mesmo no duro, lá no ferro, que ele não podia trazer a família. Aí foi o período que vieram as mulheres, que nós chamávamos de as mulheres solteiras, as prostitutas, elas vinham para cá, para Parauapebas. Aí o foco de doenças venéreas era terrível, a violência muito frequente, e nós íamos lá inúmeras vezes. Eu fui lá, conversava com elas, criamos turmas para elas estudarem também. Hoje nós temos várias mulheres que são advogadas, médicas, enfermeiras, auxiliar de enfermagem,
técnicas de enfermagem que participaram lá na prostituição. Que coisa, hein? Olha isso. E aí resgate mesmo. Resgate né? mesmo. Isso é resgate. Em nenhum momento eu sentia medo, nenhum momento eu saía da escola e dizia, vou lá no cabaré. É mesmo, Precisava, conversava com elas. Uhum. Ia e dizia, olha, você tem tudo para ser alguém na vida. Eu vim aqui porque foi Deus que me mandou. Eu fui enviada para te tirar dessa vida. Olha isso. E isso para a gente foi muito gratificante. Né? Foi muito bom. Eu acho que tudo que nós fizemos valeu a pena. Aí nós criamos a semana, já que nós estamos no mês de março, né? Que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Eu não gosto muito de dizer essa palavra comemoração, porque para nós no Brasil, a gente fala como se fosse aquela questão daquelas mulheres nos Estados Unidos que foram queimadas na fábrica, né? Sim. Mas existem outros países, né, que foram protestos, elas foram para a rua, elas lutaram pelos seus direitos. Você vê no Brasil, em 1932 só que a mulher pôde votar. Né? Ela tinha que, tudo que ela fazia, ela tinha que ter ou a permissão solteira do pai, quando casava era do marido. Então não havia aquela liberdade. Até hoje a mulher... Né? A gente tenta, nós fazemos palestra nas escolas, nós fazemos palestra nas igrejas, e a gente sempre procura mostrar, porque o feminicídio ele é frequente ainda. Bom, já a gente vai continuar aqui com a história com a doutora Herenilde, e eu quero aproveitar para dar uma chamadinha para o pessoal que está em casa, né? O pessoal que está nos acompanhando, para entrar aí no nosso canal do YouTube, o nosso Câmara de Vencedores. Se inscreve, compartilha, manda para quem você quiser, chega junto aí, porque esses episódios estão imperdíveis, estão maravilhosos. Ontem, por exemplo, nós conversamos com uma ex-candidata, aliás, ex-vereadora de Eldorado dos Carajás, candidata agora novamente, que contou uma história maravilhosa de superação, uma história de luta, uma história de vencedora, que vai para cima aí com tudo, mesmo apesar das ameaças, mesmo apesar da violência, mesmo apesar do desestímulo que se dá à mulher. Elas estão lá, estão indo para a luta também. Depois vamos convidar outras mulheres de lá para vir conversar conosco aqui. Doutora, a senhora, com tudo isso, eu fico pensando assim, com menos história, com menos legado, com menos jornada de superação, de contribuição para uma sociedade. O cara já se lança a candidato, a vereador, a prefeito, a deputado. Com todo esse currículo, a senhora nunca quis disputar um cargo eletivo? Eu já recebi perguntar inúmeras vezes, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre recebi essa proposta, mas eu nunca me vi como política partidária. Mesmo tendo DNA político. Mesmo tendo DNA, mesmo tendo filha de vereador, mas eu me imaginava assim, a minha missão é outra. Eu me sentia muito, mas até hoje eu me sinto importante realmente, né? Quando você tem esse legado. Porque eu acho que a política, eu acho maravilhoso quem gosta, quem quer ser vereador, quem quer ser deputado, ótimo. Você está afim, faça, né? Não tem problema nenhum, não sou contra, não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Mas eu acho que na nossa vida é determinada as maneiras de você servir. Quais são as lições? Eu servia dessa forma, com as mulheres, com as crianças. Quantas crianças alfabetizamos? Eu recebo mensagem da Suíça, quantos alunos nossos. Ontem mesmo, eu fui sábado, eu fui no casamento, e 3 médicos. Isso é que é realização profissional. Verdade. Aí eu penso comigo, talvez se eu tivesse sido prefeito, ou vereador, ou deputado, será que eu estaria realizada como eu estou?
Aí estava 3 médicos, 2 engenheiros, os advogados, eles dizem para mim, a senhora é a nossa inspiração. E eu acho que isso, né, é que deixa, você se diz assim, eu cumpri a minha missão. Mas a senhora, tem uma cara de governadora. Não. A senhora tem cara de prefeita, de governadora e de senadora, viu? A senhora não foi por aí porque não quis. Não quis, né? É verdade aquela história que contam, não sei se era do Manuel ou se era do Magalhães, do Magalhães Barata. Magalhães Barata. Que ele mandou lá nomear uma cidadã para professora. Sim. Né? É verdade essa história? Olha, eles têm no livro dele, na história dele, eles levam muito para o lado cômico, né? Exatamente. Eu também, de vez em quando eu gosto de dar uma palhaçadazinha, né? Aí disse que ele chegou no município, né? Aí ele mandou nomear, e disseram, mas ela nomeia como professora, mas ela é analfabeta, então nomeia e aposenta logo, né? É o que eles contam, né? Realmente é uma história, uma história, mas o que mais marca a vida do Magalhães Barata é que ele foi o governador que pregou o populismo. Às vezes eu sinto isso. Quando eu estou reunida com as mulheres mais simples, as mulheres mais humildes, ninguém me vê quase participando de... Às vezes eu vou, mulheres empresárias, junto com as mulheres advogadas, mas quem me conhece sabe que eu gosto de ficar com aquela mulher bem humilde. Quando ela vem, me abraça e ela diz, a senhora fez o meu registro. Hoje eu tenho nome, hoje meu nome está na estatística. Hoje eu já participo do censo. Porque agradeço a senhora ter tirado o meu documento. Então, eu acho que são essas coisas que realizam. Outra coisa, né, doutora? Quando a senhora fala assim, populismo, naquela época, não tinha essa conotação que tem hoje, porque populismo era ser popular mesmo, era aquele que estava lá junto com o povo. De maneira real, não era para fazer proselitismo político, não era demagogia, era real, naquela época. Era meu pai, eles contavam muito isso, meus tios, né, eles contavam muito que ele era muito popular nesse sentido. E às vezes eu me vejo dessa forma, né? Olha só. Da gente ser popular, da gente sempre procurar fazer o bem, ajudar as pessoas. Nesse ativismo permanente que a senhora desenvolve, hoje a senhora tem quais funções dentro das entidades aqui em Parauapebas? Olha, eu já estou aposentada, né? Quando eu fiz 25 anos de magistério, eu me aposentei, ainda tive que voltar 2 anos, porque eles não aceitavam, né? Queriam que eu continuasse, e depois porque eu sempre fui concursada. E aí trabalhei em vários setores, e eu não sei, as pessoas... Já recebi muitas comendas, eu já recebi encomenda até de cidadã paraense, eu recebi na Assembleia Paraense, viu? Mas eu ainda vou receber uma em Brasília também, como cidadã brasileira, porque eu sempre conto a história, e cada vez mais você está vendo, as pessoas vendo, os alunos falando. Eu lembro que agora mesmo, na sexta-feira, foi que houve lá na Câmara a sessão solene, aí um aluno pediu para subir, e ele falou, se nós tivéssemos 10 professoras Irenilde em Parauapebas, as coisas funcionariam melhor. Com toda entendeu? Razão. Porque a nossa escola hoje, o Euclides Figueiredo, como a gente chamou, Euclidão, né? São 40 anos. 40 anos de luta, né? 40 anos que você formou cidadãos, 40 anos que você realmente viu. E, graças a Deus, eu falo para os outros diretores, dê continuidade àquilo que nós iniciamos. Aquele orgulho que a senhora falava que um dia
por não terem quebrado a escola, não terem incendiado a escola, aconteceu, né, doutor? Aconteceu. Paraupebas é uma grande cidade hoje. Hoje é uma grande cidade. Os próprios alunos que é daquela época sabem, né, que nós realmente não deixamos, não permitimos. E eu acho que é porque eu era formada em direito, né, era advogada, eles tinham aquela... eu não entendo, né, mas... Respeito mesmo. O respeito, né? Mesmo, né? Muito verdade. respeito, né? E se voltasse, eu faria tudo de novo. Olha, a minha história, ela é muito longa, né? Ela é muito, se a gente for contar assim, realmente, eu acho que tem que ser uns 3 programas. Doutora, deu tempo né? Além dos muros da escola, namorava muito. Além dos muros da escola, nós fizemos. Como é que é, doutora? Não, estou perguntando, doutora. Família, namorado. Família, não. Aí eu casei, tive um namorado, casei, tenho 3 filhos, tenho neto, meus filhos já são formados e tenho um neto que já vai fazer engenharia mecânica. Ele passou no. A senhora percebe que os meninos herdaram essa força, essa determinação? Não, eles são o segundo, ele é mais tímido, né? Ele é mais assim, encabulado, tudo. O Tiago é mais ou menos. A Camila também. Eles não têm, eles acham assim, né? A mamãe parece que ela fez tudo. Eu falei, não, eu fiz a minha parte eu fiz. Agora cabe a vocês fazerem a de vocês. Mas as coisas também mudaram muito, né? Mudaram muito. Olha, nós lutamos para que nós tivéssemos a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o Fórum, o Cartório, entendeu? A gente fica cobrando, as varas aqui, Justiça do Trabalho. A gente fica cobrando das gerações atuais que façam as coisas, mas eles têm razão, já foi feito tudo, né? Aí eu sempre falo para eles, né? Eu sempre estou nas sessões na Câmara, eles têm muito respeito por mim. Eu nunca tive já passaram vários, como é que se diz? Vários vereadores, eu nunca tive problema com nenhum deles. Porque eu vejo o seguinte, se eles acham que estão certos, tudo bem, quem sou eu para julgá-los? Eu penso dessa forma. Eu não sou aquela que fica em cima do muro, não. E a história, ela vai julgar, cada um. Cada um já vai julgar a sua história. Agora, eu faço o seguinte, né? Eu digo para eles o seguinte, né? Façam o melhor. Mas se você acha que é correto, quem sou eu para lhe julgar? Né? Mas toda vez que você vê na Câmara, quando eu chego, eles me convidam. Até a tribuna, se eu quiser falar, eles autorizam. A maioria já foram alunos nossos também. Isso que eu ia perguntar. Como é ver hoje, né, quem está ali na administração, quem está na legislação, quem está trabalhando hoje nos poderes democráticos que dependem do sufrágio, né, que passaram pelas escolas as quais a senhora construiu. Muitos deles lá foram nossos alunos e eles me chamam professora, cada vez que eu chego lá, né? A gente ouve, eu faço o seguinte, né? Eu aprendi isso, a minha mãe era muito católica e a minha mãe sempre dizia, quem pode julgar é só Deus. Nós não temos esse poder. Faça o seu trabalho, entendeu? Mas quando eu tenho que cobrar, às vezes eu cobro, porque você não melhora nessa parte e tudo. Sim. Mas eu prefiro assim, eu chegar para ele falar, olha, eu acho que você está errado nessa parte, do que me juntar em grupos e ficar falando mal, julgando eu tenho a impressão que é um privilégio receber um puxão de orelha de doutora Erenilde. De ouvir um conselho, de ouvir uma orientação. Conselhos, né? Eu dou, eu converso com eles me recebem, né? Porque eu acho o seguinte, cabe a eles, se eles acham que não estão julgando, né? Se eles não estão agindo correto, né?
Não é questão de... Uma vez disseram que eu fico em cima do muro. A gente ouve críticas também, porque nem sempre a gente ouve elogios. Claro. Que eu fico em cima do muro, que eu sou omissa, que eu não sei o quê. Eu falei, mas vocês acham que o que nós podemos fazer? Agora, eu sou muito de cobrar as coisas. Eu sou muito. Se for para o bem do povo, podem contar comigo. Porque eu tenho coragem, né? Hoje não, já tô meio afastada, mas antes eu era meia cri-cri, eu sempre estava presente, né? E eu gosto de dizer que todos os movimentos de Parauapebas eu participei, eu estive presente. Tipo, se fosse para lutar por alguma coisa, às vezes eu mando para eles, olha, a receita fulano de tal me procurou, está precisando essa receita. Eles nunca me disseram nada. E outra nada. coisa, né, doutora? Eu acho que por currículo, por formação, por preocupação que a senhora teve, tem e luta que desenvolveu nesta cidade, pela construção da história, a senhora tem moral para chegar para qualquer um e dar uma opinião, né? Com certeza, a gente dá opinião, a gente conversa, né? Você conversa, agora não é questão de omissão, nem questão de É de respeitar o espaço do outro também. Né? E a história vai dizer quem é quem. Se as pessoas votaram, é porque eles achavam que deveriam votar, né, em alguém. Doutora Elenilde. Eu nunca tive essa vontade de ser candidata. O meu trabalho sempre foi, a minha preocupação, não é questão, às vezes eu nunca pensei assim em mim. A minha preocupação maior era em fazer Parauapeba ser uma cidade modelo. É você fazer ela crescer. É como eu repito inúmeras vezes, é formar cidadãos. Perfeito. Isso sim, é quando você vê alguém que foi teu aluno, que você pegou ele bem pequeno e hoje ele diz, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico. Aí eu depois mas trabalhe direitinho. Eu converso com os advogados, eu faço muitas reuniões lá, principalmente com os advogados mais jovens, eu digo para eles, olha, a vida, ela ensina muita coisa para a gente. E eles aparecem muitas oportunidades, mas aproveita aquelas oportunidades que vão lhe servir para a vida toda. Porque propostas para mim não faltavam, pessoas me procuravam para diplomas falsos, para fazerem coisas erradas, mas eu digo para você, Demerval, eu ando de cabeça erguida, graças a Deus, eu acho que é um legado. E está no DNA também, né? Se for olhar para trás, seu pai na política, não há nada que desabone a história dele. Nada em Marabá, não. Né? Nunca. E eu aprendi, é mais a de família também, né? Você tem princípios, né, doutor? Eu ouço muito advogados dizem, se eu tivesse chegado aqui antes, como a doutora Irenilde, hoje eu seria milionário. Falei, mas será que eu seria feliz? Será que eu andaria na rua tranquila? Não é? É tão bom quando as pessoas dizem para você. Hoje eu estive acompanhando uma senhora lá na SAEP, e aí eu me surpreendi. Chegou um rapaz lá, ele deve ter uns 40 anos, aí ele virou e disse assim, olha, mas que prazer, vocês sabiam que essa mulher foi a mulher que eu mais amei e ainda hoje amo. Aí eu fiquei, mas eu não lembrei dele. Aí ele disse, com todo respeito, a senhora lembra, professora, que nós íamos na rua pedir merenda nos comércios para os alunos da escola? Olha isso. Falei, meu Deus, é tanta coisa, né? Que você fez que às vezes você não lembra, né? A gente não faz milagres, né? Mas eu acho que se cada um de nós, é isso que eu dizia quando a gente reunia com as mulheres, né? Eu dizia para elas, se cada uma de nós fizer um pouquinho, as coisas melhoram. Em cima disso, doutora, a senhora olha hoje para as gerações atuais,
as meninas, né, as filhas de Parauapebas, as jovens, e a gente está vendo tantos problemas hoje em dia, mas eu tenho a impressão que ou vocês, da sua geração, eram muito guerreiras, muito determinadas, muito focadas, muito aguerridas, ou há uma dificuldade hoje que eu não consigo entender por que não há mais essa quantidade de formação numa única pessoa. Senhora professora, advogada, socióloga, pedagoga, e como é que consegue fazer tudo isso, doutora? Como é que a senhora dividia o tempo para tudo isso? Eu acho que a nossa vida, a gente tem que ter momento para tudo, né? A gente tem que saber dividir. Ainda era casada e esposa, tinha filhos, né? Dona de casa, porque nós mulheres somos guerreiras. Nós mulheres, nós damos conta de tudo. Basta você querer. Olha, quando eu saí da educação, que eu fui nomeada como defensora pública da comarca, foi outra luta. Nós não tínhamos nem sala. Eu atendi o pessoal no meio da rua, tá? Com uma mesinha lá da minha casa, com a máquina da datilografia, e atendia as pessoas. E aí a gente se perguntava assim, né? Hoje a gente está aqui, amanhã vamos estar no lugar melhor. Eu acho que nisso aí está a resposta para tudo isso. Hoje a gente quer tudo muito organizadinho. Né? Mas nós ainda temos, a gente ainda tem alunos ainda que ainda estão preocupados com o ensino, nós temos os professores também. A gente está tendo aquela oportunidade, né, de... E aí você me perguntou o que eu faço hoje, né? Sim. Hoje eu estou na OAB, não como funcionária, mas eu sou presidente da Comissão Mulher Advogada, né? E eu sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa, presidente da Comissão de Direitos Sociais, e a gente vai tocando o barco, né? E fazendo um trabalho, a gente faz um trabalho social muito bom. Você sempre me vê fazendo palestras, a gente não cobra nada. Olha isso. Porque o que eu aprendi... A senhora está nas redes sociais também, não? Lá no YouTube, no Facebook, no Instagram? Eu não gosto de mexer com isso. Se tivesse, eu duvido que se a senhora estava aqui em Paraupeba, a senhora estava fazendo palestra aí para tudo quanto é lugar. Eu vou em Marabá, vou em Canaã. Olha só. Vou em Curionópolis. Eu fui em Belém, eu já fiz palestras em Belém. Mas a senhora tem que ter, viu? A senhora tem que ter o seu Instagram, viu? Tem que ter para contar essa história. Essa história não pode ficar só restrita não pode. aqui, não. Mas a gente vai fazer um livro, né? E a gente tem que contar. Porque a nossa vida, ela tem várias fases na vida, né? Sim. Eu costumo dizer, tem minha fase de Marabá quando eu estudei, de Belém quando eu estudei, quando eu vim para Parauapebas de educação, quando eu fui para Parauapebas na área jurídica, né? Que também foi muita dificuldade, para que a Justiça do Trabalho era em Marabá, nós tínhamos que ir para lá. Hoje nós temos um prédio bonito, o Ministério Levava quantas Público. horas daqui para lá, quando vocês precisavam levar as petições, os documentos? Maria, eram 3 horas, 4 horas. Sofrimento, hoje é fácil, né? Tudo já é pelo PJE, né? Nem ir, né? A gente pode ir em qualquer lugar do Brasil, às vezes você está de férias, está em Fortaleza, em qualquer lugar, você pode fazer, né? Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Agora, a nossa preocupação, por exemplo, quando você vai nas escolas, a nossa preocupação é com essa formação de facção. O aluno está muito envolvido. Eu acho que a internet ela é muito boa, mas às vezes ela prejudica, né? Os alunos eles ficam muito envolvidos com a questão E acabam se perdendo. Né? Eu vou fazer palestra, eu digo logo para elas, tem 2 C para vocês, cadeia ou cemitério. Olha vocês isso. fazem a sua opção. Mas você viver uma vida tranquila é muito bom para você, né? Então a gente sabe que realmente as coisas que o mundo está aí para mostrar.
O mundo está aí para mostrar as coisas, o que é bom e o que é ruim. A senhora acredita em segundas chances, em novas oportunidades? Sim. Alguém, doutora, que passou ou passa por todas essas dificuldades do envolvimento, da atração que o crime tem, porque essa molecada não está indo para isso também porque quer. Ele é atraído, porque aquilo ali acaba, de algum modo, substituindo e oferecendo outras coisas que, de maneira normal, não consegue. Não justifica, mas é isso. Essas pessoas podem ser resgatadas? Eu acredito que sim. Uma vez eu tive um rapaz lá, nós fazemos um atendimento, a gente tem um projeto, OAB vai à escola. Até falar para a doutora Josiane, ela é a presidente dessa comissão. Então, ela é formada só por advogados que são professores. Tem o doutor Roberto, que é defensor público, ele é ótimo. E então, o que a gente percebe nesse jovem é isso. Aí você dá, conversando com eles, você dá oportunidade para eles, você mostra para eles, entendeu? Mostra interesse por eles. Mostra interesse. Porque aí teve uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho, aí um aluno disse assim, olha, virou para o doutor Roberto e disse, olha, doutor, para o senhor é fácil, o senhor é advogado. Mas deixa eu lhe dizer, você passa numa sapataria e vê uns tênis, você não poder comprar. Aí o doutor Roberto disse, eu já passei por essa história sua. Aí foi contar para ele. Hoje ele é um aluno que faz direito e ele faz estágio na Defensoria Pública. Ou seja, é possível. É possível. É possível, né? Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito. A sua história é de preocupação com o ser humano, o tempo todo, né? Essa foi a sua missão, a sua missão na Terra. É a minha missão na Terra, é essa. Né? Eu me preocupo bastante, né? Porque ninguém nasce, eu acho que todos nós nascemos da mesma maneira, né? Ninguém nasce ruim, ninguém nasce ruim, não. Você não vai dizer, não, fulano não. É a própria vida, é a oportunidade. Essa história de fulano nasceu para ser bandido, fulano nasceu para ser advogado, um nasceu para ser pecador, outro nasceu para ser santo. Não, todo mundo nasceu igual. Igual. Num mundo com mesmas oportunidades, 24 horas para todo mundo. Infelizmente, no meio tem alguns entraves. Tem alguns entraves, algumas coisas, né? Que desencaminha a pessoa. Mas que pode, todo mundo dando oportunidade. Isso que falta para os nossos jovens, é oportunidade. Mas aqui em Paraupé, por exemplo, eu sempre, como ele está falando, meu marido é que diz, eu nunca fico quieta, né? Eu fico descobrindo as coisas, não somente com mulheres, né? Eu faço parte de várias comissões de mulheres, de várias associações, porque nós criamos uma que elas foram me procurar, 5 mulheres, aí elas foram me procurar para me ajudá-las, eu faço o regimento para elas, eu não cobro nada. Eu vou até o último momento no cartório, até quando elas conseguem o registro. É muita abnegação. Aí eu vou com elas, entendeu? Aí, como elas disseram, nós somos as sacoleiras. Eu falei, não, vocês agora vamos tirar esse nome, vocês são microempresárias. Olha isso. Porque o empoderamento, né? Você se empoderar, é só você descobrir do que você é capaz. Tem gente que faz doce, uma maravilha, tem gente que borda, que pinta, tem gente que sabe mexer com cabelo, faz unha, faz sobrancelha. Basta você descobrir a sua petição. E tem gente suficiente precisando do talento que outra mulher tem. Né? Tem gente que está precisando de alguém que faça suas unhas, que cuide da sobrancelha. Eu acho que que está precisando, por exemplo, nós tivemos aquele projeto muito bom, que é aquela Florindo do Mundo. Sim, né? sim. Quantas mulheres, não sei por que foi extinto. Eu acho que a gente tem que cobrar. O pessoal está agora na mulheres de mel, mulheres de abelha, quando eu trabalhava na Secretaria da Mulher, entendeu? Nós temos perto no CEDER 1, eu não fui mais lá. Mas o Florindo do Mundo
pessoal está entrando na Câmara Municipal agora para manter, tá? Porque é muito interessante. Ótimo, né? muito interessante. Muito interessante. Lá no CDR 1, eles tinham um projeto, era As Musas do Abacaxi. Mas eles faziam de tudo, as mulheres, desde cavar o solo para elas plantarem, até o doce, até o suco, até a geleia, sabe? Tem aquele grupo também de mulheres, e todos, para elas, eu ajudei elas a fazerem o regimento Um bom interno. exemplo disso, e a gente aproveita nessa Semana da Mulher para fazer esse reconhecimento de público, Isso. é o caso da Sandra, com Mulheres de Barro. Com Mulheres de Barro, ali é um instituto bonito. já, né? É o instituto. Temos também Mulheres de Atitude, que hoje é um instituto também. Mulheres de Atitude é aqueles da Conceição, que fica próximo daqueles prédios, como é o Vale do Sol, é? Sim, sim. Pois é, Mulheres de Atitude. É muito bom. Eu sempre vou lá, faço palestra para elas. Doutora, então, e a Rua do Meio? Aquelas mulheres foram para onde quando acabou essa fase? Muitas delas casaram, se formaram, trabalham. Muitas delas, elas foram embora, elas casaram, construíram famílias. A senhora conseguia entrar ali? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes, né? Ela diz, nós estamos trabalhando. Estava fazendo amor, né? E eu aguardava, né, lá fora. É mesmo? Com a pasta na mão e conversando com elas. Hoje eu tenho várias que são amigas, né? Que são amigas. A gente conta, bonita, diz o milagre, mas não conta o santo, claro, né? É claro. Gente, eu acho o seguinte, né? Que a minha história ela é muito longa, porque doutora, a gente fez muito. Agora amanhã, quinta-feira, qual é o movimento que tem, que a gente estava falando aqui antes? Sim. Quinta-feira nós estamos com uma programação que é da OAB. Todo ano nós fazemos. Nós temos o Dia Internacional da Mulher, a gente sempre participou com a Secretaria da Mulher, e nós temos com outras entidades, tem a das mulheres empresárias, né? Quem vai é a doutora Maura, tem da evangélica também, tem uma igreja evangélica que vai, eu vou para, eu não sei, acho que eu vou para umas duas. E nós temos a nossa, que nós vamos fazer na quinta-feira, né? Amanhã nós vamos fazer o empoderamento da mulher, empoderamento e superação da mulher. Quando nós criamos esse projeto, eu sempre deixei que as outras, né? Esse ano não, tem que ser você. Eu falei, mas vocês conhecem a minha história. Não, mas é sempre bom que cada vez mais nós vamos descobrindo coisas que você fez em Parauapebas. Falei, isso então tá bom. Então vai ser eu, a doutora Maura, a Francisquinha e a Jeane, que é aquela moça do açaí, que vendia açaí, lá na Praça Mahatma Gandhi, né? Uma microempresária, né? Então, eu vejo dessa forma mulheres que fizeram muito por Parauapebas, mulheres que se dedicaram, porque o Chico Buarque de Holanda, o Demerval deve conhecer, ele tem aquela música na época do AI-5, ele dizia para aquelas pessoas que se acomodavam, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. É quando você se acomoda com a situação. Então, eu costumo dizer, eu digo isso, eu não fui nenhuma Carolina da vida. Eu sempre arregacei as mangas e vamos fazer, vamos. Não existe uma janela para a doutora Irenilde botar os braços e ficar olhando a vida passar. Não. Perfeito. Graças a Deus, eu peço, todo dia eu agradeço a Deus por isso, por esta oportunidade e por continuar, né? A gente tem muito a fazer ainda. Doutora, nós vamos conversar mais vezes, porque eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para discutir os assuntos das mulheres de Parauapebas. Isso. Mas nesta semana que nós estamos fazendo esta série de Mulheres de Valor, eu não poderia jamais deixar de ter a senhora aqui conosco nesta bancada para a gente falar dessas coisas lindas e maravilhosas, inspiradoras que a senhora trouxe para a gente. Então, quero lhe agradecer. Nós teremos outros momentos para a gente vir aqui, para a gente falar. Esse é um espaço para a gente repassar as experiências e contar as nossas histórias de vida. Muito obrigado por a senhora ter vindo, viu?
Nada, né? Eu que agradeço. E nós temos muitas mulheres também, Sim. tá? Mulheres que distribuíam sopas. Inúmeras vezes a pessoa vinha somente do estado do Maranhão e eles não tinham onde morar e eles ficavam lá na portaria. Aí de noite, inúmeras vezes eu levava aquelas panelonas grandes com as serventes, eu vigia e distribuía merenda escolar. Fizemos inúmeras vezes isso. E o pessoal tinha um grupo espírita, né, que eles faziam. Então, gente, eu como mulher, eu não fiz nada sozinha, eu sempre tive um apoio. Claro. Agora, a mulher é para ela dar a mão para outra mulher. Nós não queremos competir com o homem, nós não queremos ficar à frente deles, nós queremos andar lado a lado, queremos andar iguais. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, né? E Deus não nos fez diferente. E no dia que a gente virar petróleo, que todos nós vamos com virar certeza, combustível, né? a gente deixou algo muito mais do que... Eu vou deixar aqui uma mensagem aqui. Deixe. Primeiro, eu gosto muito dessa frase, eu gosto de ser mulher. E também eu gosto muito dessa frase que essa revista eu trouxe do Ceará, quando eu fui lá que a gente recebeu uma homenagem, né? Aí eu acho muito bonito, ele diz, mulheres, por mais liberdade, por mais respeito, por mais igualdade. Obrigado, Boa doutora. noite, minhas mulheres queridas de Parauapebas, amigas e parceiras, Amém. Da qual nós dividimos, né? Eu quero mandar um abração especial para a Bel Mesquita, para a Creuzinha, que em todas as dificuldades nós estávamos juntas, né? Lutamos, corremos muito, e até hoje, né? Quantas vezes, 3 horas da manhã, eu ia para a delegacia, inúmeras vezes. Esse programa é dedicado para a Bel, com muito carinho, que é a nossa convidada, inclusive, para estar aqui com a gente, para a hora dessas, na hora que ela chegar em Parauapebas, ela vem para cá para a gente bater um papo. E ela fez inúmeros momentos desta entrevista, dessa conversa, parte dessa conversa, dessa história que a doutora Helenilde compartilhou. A Bel era a nossa inspiração. Lembro bem, era a nossa inspiração. Foi uma pessoa voluntária que ajudou a educação de Parauapebas. A Bel nos ajudou muito. Se hoje nós temos muitas coisas em Parauapebas, a gente agradece, assim como também os outros prefeitos. Sim, com certeza. O seu Francisco, o Darcy, o seu Valmir, cada um, eu vejo o seguinte, Demerval, cada um deu a sua parcela de contribuição. Que perfeitos nós não somos. Perfeito só foi Cristo, né? Verdade. Mas cada um teve a sua parcela, né? É igual os vereadores, cada um teve a sua parcela, cada um contribuiu da sua forma. Poderia ter feito melhor, poderia ter feito melhor, mas contribuiu, né? E vai um abraço para todo mundo, Poder Legislativo, Executivo. O Darcy, eu fui diretora dele, ele disse que eu fui aluna dele, mas eu não fui, eu fui professora dele, mas eu não fui. O seu Chico, tenho muito respeito, seu Valmir, eu me aposentei no governo do seu Valmir como advogada. Nem todo mundo está errado para a doutora Helenilde, mas todo mundo está certo para ela. Obrigado, doutora. Nada, gente. Obrigado.